Eu sou o Padre Francisco e esta é a meditação de hoje, da quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, o episódio narrado no Evangelho de hoje é o do juízo final, ou seja, o último dia. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se a primeira Nosso Senhor Jesus Cristo veio discreto no seio de uma família simples, na sua segunda vinda, Nosso Senhor Jesus Cristo virá cumprir a sua justiça. E ocorrerá um grande julgamento, um julgamento universal, do qual Deus Pai será o juiz e Nosso Senhor Jesus Cristo será o advogado. De fato, todos aqueles que viveram a caridade, o amor e a justiça terão Cristo como seu advogado. Por outro lado, também Nosso Senhor há de cumprir a sua justiça diante daqueles que ficaram obstinados em relação ao pecado. Nós temos aí, abordadas pelos evangelistas, obras típicas de apostolado, principalmente na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, como profetizar, expulsar demônios, fazer milagres. Mas já naquela época existiam as pessoas que fingiam fazer esses milagres e de uma certa maneira falseavam ali a vida espiritual. Ninguém será vitorioso no último juízo com base em meras palavras ou com obras que não sejam autênticas, que não se dirijam à caridade. Nós podemos até enganar uns aos outros, porque nós só alcançamos a aparência das coisas, mas Deus não. E no último dia, as nossas obras serão todas descobertas. Há pouco tempo vimos no Evangelho que não há nada que permaneça oculto diante de Deus, e principalmente no julgamento universal em que tudo há de ser conhecido. Somente uma vida de amor e justiça nos alcançará valor diante de Deus, porque essas dizem respeito à essência mesma do apostolado em si, do verdadeiro discípulo que quer se configurar ao seu mestre. E nós vemos que no Evangelho de hoje se coloca em relevo as duas características principais do Evangelho de São Mateus. Primeiro, de ligar a ética com a escatologia. Ele coloca muito este enfoque sobre as características dos discípulos e as consequências nos últimos dias. E nesse caso, no último dia, né? Naquele dia tremendo e glorioso da vinda de Nosso Senhor. Depois, São Mateus ele vai conceber a igreja como um corpo misto aí de santos e pecadores, cuja separação final há de ser levada a termo por Deus
e só se dará no fim dos tempos. É quando há de se separar o joio do trigo, mas por enquanto é tempo de provação e a igreja vive este grande dilema, né? A igreja é santa. Nós que somos, às vezes, santos e pecadores. É de se questionar sempre, então, tendo como pano de fundo esse evangelho, primeiro, a complacência cristã. Ou seja, muitas vezes nós somos complacentes uns com os outros. Falamos as coisas simplesmente com o sentido de agradar as pessoas e não diz respeito àquilo que se passa no nosso coração. Com Deus nós não poderemos ser complacentes. Nós não vamos simplesmente diante do Senhor e dizer que fizemos coisas em seu nome, não tendo feito, e o Senhor há de aceitar. Ele conhece todas as coisas, então a complacência não funciona. Se é prejudicial em relação a Deus, também é prejudicial em relação aos nossos irmãos. Devemos sempre falar a verdade. Depois, a arrogância da certeza da salvação. Este é um perigo que todos nós que temos a graça de participar de uma comunidade, de participar de uma paróquia, de ter uma vida sacramental ativa, nós corremos de lá no fundo, preencher o nosso coração com orgulho a tal ponto de estarmos certos de sermos salvos. Teria gente que, se Deus permitisse, ali na fila do julgamento universal, certamente queria se antecipar às outras pessoas para poder entrar no reino dos céus primeiro. Nós não podemos ter esse tipo de certeza. Ao contrário, a presunção está por trás de todo o pecado. E a presunção de estar salvo, essa atitude arrogante, acaba nos distanciando de Deus. É tempo de revisar como está a nossa relação com o Senhor. E aí o evangelista ele continua descrevendo a relação com Deus através do exemplo de uma pessoa que seria prudente, outra que não seria prudente. E eu digo, basear a nossa relação com Deus e com o outro na complacência e também partindo de uma arrogância a respeito da certeza da salvação seria de fato como construir a nossa casa sobre a areia, ou seja, sem base nenhuma, condenado ao fracasso. Mas se eu reconheço a autoridade de Jesus Cristo na minha vida, se eu procuro autenticidade nas minhas palavras e nas minhas ações, sejam elas diante dos homens e de Deus, aí eu construo a minha casa sobre a rocha e pode vir um vento, a procela, qualquer tipo de dificuldade, ela permanecerá firme até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor nos dê tal força e firmeza neste propósito. Assim seja. Amém.